Estamos aqui com Laura Fiuza do Burgar. Como vai? Tudo bem? Tudo ótimo, muito obrigada pelo convite. Fantástico. Aqui não é o Chocolate com Pimenta, mas é um podcast diferente, né? Aqui estamos no Surpassing Borders e falando diretamente aqui. Você é o epítome, né, que eu chamo assim, da mobilidade global, porque você nasceu nos Estados Unidos, você tem nacionalidade brasileira também, e agora tá vindo mais uma herdeirinha aí. Sim. Como é que é isso? Conta aí pra gente. Sim. Eu tive o privilégio de nascer nos Estados Unidos, né? Meu pai, ele veio morar, né, com a família toda. Foi fazer MBA aqui em Pensilvânia, e aí decidiu ficar. E aí ele passou 2 anos na Califórnia, foi lá que eu nasci. Mas aí, não, mentira, 1 ano na Califórnia e mais 4 anos em Nova York. Ok. Então, no total, passaram 7 anos, mas eu só passei 5 anos aqui, porque eu nasci depois. E aí, a gente eventualmente mudou de volta pro Brasil. E aí, com essa mudança, eu passei minha infância toda, né? Minha vida toda, dos 5 aos 18, né? No Brasil, só que em escola americana. Então, sempre tinha esse viés de voltar para os Estados Unidos, ou pelo menos fazer faculdade aqui fora, eventualmente. Mas foi, assim, uma coisa que abriu muitas portas para mim, eventualmente, né? Essa capacidade de poder morar aqui. De fato, você acha que o fato de você ter nascido nos Estados Unidos, ser cidadã americana, já te trouxe um benefício de abertura de porta muito grande? Com certeza. Na parte educacional. Eu acho que, para mim, assim, não sei qual é o efeito que teve na admissão da faculdade. Eu acredito que tenha tido, mas eles não admitem. É difícil você ter visibilidade de se isso foi um fator na hora da decisão. Mas a vez que eu mais senti na minha pele foi que, depois da faculdade, eu passei uns 2, 3 meses estudando em uma bootcamp de programação. Okay. E lá eles não emitem nenhum visto, nem nada disso. Então, eu pude ficar nos Estados Unidos depois da faculdade por alguns meses, sem me preocupar em pegar um emprego, em ter que passar um tempo desempregada, né? Que, essencialmente, eu estava fazendo mais um curso, assim. Então foi uma clareza e também um conforto muito grande de poder ficar aqui sem essa preocupação. E, assim, principalmente quando você falou desse bootcamp que você fez aí, era um bootcamp que era só para pessoas que, por exemplo, tinham algum tipo de clearance, algum tipo de acesso, ou era uma coisa assim mais... ou era aberta para qualquer estrangeiro também? Como é que era? Tinha acesso a estrangeiros, tinha acesso que, se tivessem visto, Sim. poderia estar, ou era só para cidadãos americanos? Então, era um bootcamp muito legal que era de graça. Entendi. E a admissão era de lógica. Então, você fazia um teste de lógica e aí você era admitido ou não. Eu via muitas pessoas vindo de fora, só que por ser um bootcamp, que tem bootcamps de tamanhos diferentes, né? Tem uns que são 2 semanas, 12 semanas, ou até o meu que era 2 anos, assim, se eu quisesse ficar os 2 anos. E é muito difícil alguém vir, né, como turista, ficar os 2 anos. Mas você podia pegar pelo menos uma parcela do curso e já ficar nos Estados Unidos. Então, pelo menos... não sei se posso falar isso, mas o meu cunhado, ele ficou... ele veio fazer o mesmo curso que eu. Uma pessoa que eu conheço veio para os Estados Unidos no visto de turismo. Porque você tem direito de ficar aqui até 6 meses. Sim. E aí ele não ficou o curso inteiro, acho que ele ficou alguns meses aqui estudando. Então, eles não emitem nenhum visto, nem nada disso, mas se você é admitido, você pode vir com qualquer visto que você conseguir. Certo. E quando você resolveu fazer faculdade nos Estados Unidos, por que você, tendo a oportunidade de estudar em outros lugares, você escolheu fazer essa faculdade aqui nos Estados Unidos? Então, foi uma loucura, na verdade. Eu fui fazer uma turnê, digamos assim, de Porque visita. você fez cursos em outros lugares, né? Hong Kong e tal. Eu vou contar. Eu fiz o que eles chamam de college tour, que eles falam. No ano antes de você aplicar, você vai lá e visita todas as faculdades que você quer aplicar. E eu achava que eu queria estudar na costa leste dos Estados Unidos. E eu jurava, assim, realmente, eu não tinha concepção de querer morar na Califórnia. Mas meu pai falou assim, já que a gente vai fazer essa turnê, assim, de visitar as faculdades, vamos visitar onde você nasceu? Você nunca mais voltou pra Califórnia, vai ser legal a gente visitar e tal. A gente pode até passar na frente do hospital que você nasceu. Aquela coisa, né, de pai mesmo. Aí eu falei, tá bom, então se já estiver lá, vou visitar alguma faculdade lá e aí vamos ver no que dá. E uma das faculdades que a gente visitou, na verdade, a única faculdade que a gente visitou na Califórnia foi a USC, que é a University of Southern California, em Los Angeles. E aí, quando você vai fazer a visita, eles têm toda uma explicaçãozinha do curso. Eu queria cursar administração.
E aí você vai lá, você visita o campus, tem um aluno lá que mostra os lugares do campus. E aí você senta para eles te contarem do programa de administração. Ou qualquer programa que você estiver fazendo, ou querendo fazer. E eles tinham acabado de criar ou anunciar esse novo programa dentro do curso de administração para 50 alunos, se você quisesse participar. Onde você passaria o primeiro ano na Califórnia, o segundo ano em Hong Kong, o terceiro ano em Milão. E o quarto ano você poderia escolher para qual dos 3 campos você quer voltar. Todo mundo escolheu a Califórnia, para ficar junto. E aí você ganhava um diploma de cada lugar. E na época, eu tinha 16, 17 anos. Eu achava que era o máximo conseguir 3 diplomas. Não sei porquê. Hoje em dia acho um pouco inútil. Acho que não serviu para nada. Mas a experiência foi muito legal. Mas eu achava, não, eu vou me destacar com os empregados, não empregados, mas os empregadores, na hora de conseguir um emprego. Então, assim, eu achava que ia ser, né, uma vantagem absurda. E acabou sendo legal, mas não uma vantagem muito Mas boa. a experiência valeu. Mas a experiência foi incrível, exatamente. O que você achou de Hong Kong? Nossa, é muito legal. Eu adorei. Tem gente, assim, foi meio controverso. Tem gente que achou um ano super difícil. Eu acho que também porque lá a cultura era muito dura academicamente falando, assim. Então, se você tirava, digamos, 89 de 100... você podia... Eles abaixavam essa média, dependendo da média inteira da sala. Então, você podia acabar tirando, tipo, um 7, assim, de 10. No final das contas, mesmo se você tivesse acertado quase todos os pontos da prova. Então, era muito duro. Eu lembro de passar muitas horas na biblioteca, muito tempo estudando. Não chegou a aproveitar Hong Kong um pouquinho? Eu aproveitei também. Era bem work hard, play hard, assim. Então, eu saía... Também tem um centrinho lá de festinhas e tal, chamado Lon Kwai Fong, LKF. Eu morei em Hong Kong também. Você morou em Hong Kong também? Eu adorei. E eu achei que também expandiu muito minha cabeça em termos de culinárias diferentes. Todo fim de semana eu tava viajando a um lugar diferente também. Então, eu consegui conhecer a Singapura, Vietnã, Indonésia, Filipinas. Então, eu acho que nesse sentido foi muito legal. E eu super moraria lá, porque é uma capital muito aberta para estrangeiros. Tem muita gente estrangeira que mora lá. Então, eu diria que é um dos poucos lugares da Ásia que eu moraria. Acho que seria, provavelmente, Singapura e Hong Kong que eu moraria. E um passeio de metrô até a China, né? Literalmente. É verdade. Você pode ir pra China, assim, de carro. tipo, pra Shenzhen. Pode ir pra Shenzhen, ali, logo ali. É verdade. E Shenzhen também é uma graça. É muito legal. Mas é China, então é um pouco diferente. E Hong Kong, as pessoas ficam super... não assustadas, mas elas ficam confusas quando eu falo isso, que parece o Rio de Janeiro. Não sei se você concorda. Não, eu concordo. Tipo... Não, até a parte... Baía do Guanabara, é o Rio de Janeiro. É o Rio de Janeiro. E aí, meus amigos asiáticos que visitam o Rio falam assim, não, é Hong Kong, né? Eu fico assim, então, é isso que eu tô falando. Então, é muito legal, adorei. Aqui é Colum, ali é Corcovado. Pois é, exatamente, é a mesma coisa, o clima e tal. Exatamente. Então, adorei. Abriu muito minha cabeça, assim, nesse sentido. Legal. E o que você achou de Milão? Então, Milão, eu adorei também. Foi uma experiência completamente diferente, né? E eu morei sozinha. Acho que isso que mais me marcou pra mim, pessoalmente, morando lá, é que foi a primeira vez que eu peguei um apartamento sozinha, eu passei a cozinhar minhas próprias refeições. E eu também viajei um monte, né? Fui pra Polônia, fui pra França, Espanha, etc., vários lugares. Mas eu acho que foi muito gostoso, assim, ter um gostinho de como seria morar numa capital né, italiana. Mas eu acho que... assim, pra mim, Hong Kong marcou um pouco mais, se eu fosse escolher. Mas, assim, eu acho que seria mais fácil morar em Milão hoje em dia, pra mim. Um pouco mais parecido com a vida que eu levo hoje. Inclusive, meus sogros estão morando em Milão agora, eles acabaram de se mudar. E eu tô vendo muita gente se mudando pra Milão, né? Acho que agora tá tendo essa migração de Londres pra Milão. Então, é uma coisa que a gente brinca ou pensa um pouco assim, pode ser um lugar bom pra morar no futuro, mas... Eu sou suspeito pra falar, mas tudo bem. Você gosta ou não gosta de Milão? Adoro. Milão é ótimo, Assim, mas é o tipo de cidade, eu falo, que é parecido com São Paulo. Eu não sei se eu passaria muito tempo visitando, assim, tipo... As pessoas falam assim, será que eu passo uma semana em Milão? Eu falo, acho que não. Acho que é um lugar muito bom pra morar, mas não sei se eu passaria... Pra visitar, acho que 4 noites é o suficiente. Nossa, e nem isso, eu falaria 2, assim. Mas, é suficiente. Acho que a comida é muito boa e tal, mas você não vai fazer muita coisa turística, nem uma praia, nem nada disso. Não. Mas pra morar, eu acho maravilhoso. Mas você tá uma hora de Como, um pouquinho mais distância de Garda e tal. Dá pra fazer uns day trips, assim. A Suíça tá logo ali também. Então você tá, acho que é um lugar, você tá bem localizado, você tá relativamente perto de Mônaco, de Nice. Você consegue ir de carro nesses lugares. Muito central, né? Bem central, pra Suíça, exatamente. Exatamente.
E bom também é que tem uma rede ferroviária boa. Sim. É muito bem servido. Eu acho que isso é fundamental. É. Para a Europa, não tem assim, um local que eu possa dizer assim, não, esse é mais bem centralizado do que Milão, na minha opinião. Hoje em dia, não tem. Não tem, verdade, Não tem. concordo. Me conta aqui, por que Nova York? Por que você está em Nova York agora? Sim, então, a gente se mudou da Califórnia para Nova York esse ano, em janeiro, por conta do trabalho do meu marido. Ele ainda não anunciou o que ele tá fazendo, uma nova empreitada, assim, mas tem tudo a ver com Nova York, precisamos estar aqui, né? E aí fez todo sentido. A gente olhou um pro outro e falou assim, bora. E estamos adorando, assim, a gente se mudou bem no inverno e todo mundo perguntou como é que foi o primeiro inverno em Nova York. E eu falei assim... Sabia que não foi tão ruim, mas eu acho que dizem que o segundo inverno é o pior. Não, mentira, nada a ver. Porque o primeiro inverno você ainda tá romantizando o inverno, Não, você não nada liga a ver. de pôr as camadas. Nada a ver. Tudo que eu falo assim, a primeira impressão sempre que fica, né? Então, se a pessoa passou pelo inverno de Nova York, é o primeiro, o segundo vai tirar de letra. Ai, que bom, Não, tá. não. Eu tô esperando, porque agora já tá esfriando um pouquinho mais. Não, nada a ver. Eu achei Assim. o verão pior do que o inverno, assim. Eu preferia estar menos 7 graus, mas eu tô... Também você tem problema com ar-condicionado. É verdade, meu condicionado de casa tá sempre quebrando, você viu, né? Gente, quebrou umas 8 vezes esse verão. Isso aí, Nossa, você perrengue horrível. total. Ainda grávida, com os hormônios de grávida, então assim, deu tudo errado. Essa parte do verão, eu posso dizer pra você que esse verão que a gente tá terminando agora, foi um dos mais brandos que eu peguei em Não Nova foi? York. Tá, então tá bom. Eu não tô louca de pensar que foi super horrível. brando, porque isso aqui, no verão, é quente. É verdade. É bem quente. Nova York, no verão, é bem quente. Aqui, você pegou, foi super brando. Tá. Agora, inverno é uma questão de layers. Não De tem... preparo. Não tem o que fazer. Eu aprendi isso com o pessoal que já morou na Dinamarca, na Noruega, que o problema não é o frio, o problema é a roupa que você não está com a roupa adequada. Isso aí, Não adianta você querer usar roupinha de seda no inverno, não vai rolar. Não. Sabe uma coisa também que eu vi na internet? Tem um vídeo de um cara da Flórida que se mudou pra Minnesota, que é muito frio, assim, climas completamente opostos. Exatamente. E aí ele falou assim, uma das dicas que ele dá, que colou comigo, porque eu não pensava desse jeito. É que você tem que colocar... Primeiro que você coloca a luva primeiro, antes de colocar o resto da roupa, pra ela criar esse vácuo, assim, entre, né, no pulso, entre a roupa e a luva. Só que a segunda coisa que ficou muito comigo é que você coloca a luva antes da sua mão esfriar. Você coloca dentro de casa a luva, você sai com a luva. Você não coloca a luva depois que ela já esfriou, porque a luva, ela retém o calor e ela não cria calor, assim, dentro da sua mão. Aí eu falei, nossa, isso é genial. Aí agora, toda vez que eu coloco a luva, assim, vou colocar a luva dentro de casa. Eu não coloco a luva depois... antes de colocar a roupa, isso eu não faço. Esse é o outro truque dele. Não, eu não faço. Eu coloco a luva dentro de casa, sim. Sim. Porque quando você tira lá fora de casa, sai todo, né? Sim, todo o calor, e você tenta colocar de volta, a sua mão você já não consegue sentir mais nada. E então, você sempre fica com a luvinha dentro. Então, é até bom ter aquela luva que você consegue digitar, né, no celular e usar o celular. Eu comprei várias, nunca deu certo nenhuma Jura? delas. Elas são um pouquinho... Às vezes não funcionam, às vezes funcionam mesmo. Não adianta. Porque eu gosto de esquiar e também, quando eu vou de esquiar, então eu tiro a luva, aí já era. Aí vai, não dá. Aí já fica com frio do mesmo jeito. É bom usar aqueles os aquecedores são ótimos. Que são umas almofadinhas que você quebra, né? Você abre do pacote, né? E você bota dentro da luva. Maravilhoso. É verdade, realmente. Funciona. Melhor é muito coisa. bom. Ai, estamos preparados então pro inverno que tá chegando. Inverno tranquilo. Mas você escolheu em ter sua filha aqui no... Sim. Eu já fiz um gender review. Já rolou o gender review, sim. Mas escolheu ter filho aqui nos Estados Unidos mesmo tendo família no Brasil e tal coisa. Por alguma razão específica? Na verdade, a nossa vida tá aqui, né? Então, eu brinco que estar casada com meu marido, o Henrique, é você abdicar de qualquer plano do futuro. A gente não sabe onde a gente vai morar no que vem. Se vai ser Estados Unidos, se vai ser Nova York. Ele é dos meus. Ele adora. Assim, a gente sempre tá... Ele tem sonhos de morar na Ásia um dia, de morar na Europa. Então, é questão de trabalho e se vai encaixar com a nossa vida. Mas se tiver alguma desculpa de trabalho, ele iria sem pensar.
Então, a calhou que a gente tá aqui em Nova York, se a gente fosse desenhar, a gente teria tido nossos filhos, eu acho que na Califórnia. A gente amou morar na Califórnia. A gente morava num subúrbio na Califórnia, então era, na verdade, estranho não ter filhos no ambiente que a gente tava. E aqui vai ser outro desafio, eu acho que é muito legal. Eu tô conversando com várias pessoas que estão tendo filhos em Nova York, ou já tiveram, dizem que é muito legal, por outros motivos, mas... Só vejo... Nós onde eu carrinho moro, de bebê. Carrinho de bebê e tal, criançada. Logo embaixo do meu edifício ali, tem uma área de lazer para criança que é criança, cachorro, bagunça. Tem no verão agora fica um chafariz que o pessoal fica botando água ali. Eu acho tudo ótimo. Eu não acho que o local, Nova York, é muito propício. O parque mais famoso do mundo, Central Park, tá ali. Verdade. E tem bairros diferentes, né? Que você pode tentar morar. Tem alguns que são mais friendly para crianças, outros que não são. Mas a gente vai ter filhos, assim, se o timing estiver certo, onde a gente estiver. Então, se a gente estiver na Ásia, vai ter filho na Ásia. Se tiver filho na Europa, vai ter na Europa. Com certeza. Mas a gente tá aberto a qualquer desafio e os filhos vão ser do mundo, assim. O grande desafio que eu tenho é como que eles vão falar português. Espero que eles falem português, pelo menos, assim, tão bom quanto eu. Meu português não é um dos melhores, mas espero que eles possam falar português bem, assim. E eu vou fazer muita questão de ensinar isso. Então, essa é a minha única preocupação. Porque eu já vi gente Fala português em casa, velho. Esse é o jeito, mas a gente já mistura, esse é o problema. Eu e meu marido, a gente mistura em casa. A gente não fala 100% em português. Então, eu acho que a gente tem que se esforçar para falar 100% português para que isso passe para os filhos. Pelo menos um dos pais deve falar com os filhos em português. E nunca ceder. Trocar. Não, falar com os filhos em português, um dos pais já resolve bastante. Então essa é a minha única preocupação, porque e dá material de leitura também. Isso, a gente pensa em ter um tutorzinho também, para pelo menos ajudar com a gramática, né? Mas, bom, a gente chegando lá, a gente se preocupa depois, mas é uma coisa que a gente pensa. Mas sendo cidadã americana, você sabe que sua filha pode nascer em qualquer lugar do mundo que seria cidadã americana. Eu aprendi hoje com você esse detalhe. Conta o detalhe que eu não sabia. O detalhe é, o fato de você ser cidadão americano não necessariamente dá o direito automático para qualquer filho ser cidadão americano. Tá? E até uma coisa muito controversa agora, porque atualmente, politicamente falando, o presidente botou uma ordem executiva para tirar o direito de pessoas que não estão legalizadas nos Estados Unidos de terem filhos com cidadania americana. Mas, no seu caso, que é cidadã nata, se você morar nos Estados Unidos pelo menos 4 anos após o 14º aniversário, o seu filho pode nascer em qualquer lugar. Que legal. E eu não sabia desse detalhe dos 14 anos. Eu achava que assim era só, pronto, tem passaporte, já vai direto para os filhos. Não. E o que você pensa sobre essa tendência, né, de grávidas virem fazer turismo de passaporte e terem os filhos nos Estados Unidos? Assim, qual que é a sua. Você vê isso acontecer? Isso é contra a lei. Sempre foi. Entendi. Não é uma coisa do Trump, não sei não. Sempre foi contra a lei. Vir para os Estados Unidos com o propósito de ter filhos é uma infração da Lei de Imigração e Nacionalidade. Inclusive, eles devem até vetar isso no processo de dar o visto, né, de turismo. Exatamente. Sempre foi assim. Agora, se você vir para os Estados Unidos para um tratamento de saúde, tá? E você está com... Você tem já o tratamento de saúde como grávida, está tudo pago. Você não está fazendo nada com o dinheiro do governo, né? E você ter o seu filho ou sua filha incidentalmente do fato de você estar presente nos Estados Unidos para um tratamento de saúde, não tem problema. E aí o filho também vai nascer com passaporte, não tem jeito. Atualmente, esse é a grande controvérsia do momento atual. Em alguns estados existe essa possibilidade de não. Mas a Suprema Corte ainda vai decidir essa questão, mas por hora está valendo. Faz sentido. Está valendo o direito de solo. Porque é um direito constitucional americano. É difícil mudar. É difícil mudar. Então, mas a Suprema Corte pode dar razão
ao presidente e fazer valer a ordem executiva que não. Vamos ver, vamos ficar atentos. Vamos ficar atentos. O que vai acontecer. Mas, no teu caso, que você já é americana, Sim. um dos pais tem que ser americano. Legal, então eu tô feliz. Então você tá tranquilo. Sim. Mas também influencia numa questão que é importante e também, obviamente, uma pessoa que tem assim uma vida bem de viajar, tem que prestar atenção nisso, porque tem muitas coisas que as pessoas não prestam atenção com relação aos direitos de nacionalidade, por exemplo. O fato dela nascer aqui, você ter o passaporte brasileiro por jus sanguinis, porque o seu passaporte brasileiro é por jus sanguinis, você nasceu na América. Então, você é uma brasileira nata por jus sanguinis. Então, e no caso do seu marido, que nasceu no Brasil, ele seria também por jus sanguinis, seria por direito de nascimento. Então, ambos os pais são cidadãos brasileiros. Mas, no caso, se fosse ambos os pais com também o direito de cidadania brasileira por jus sanguinis, quer saber mais? O que é? Se você e seu marido tivessem nascido fora do Brasil, vocês teriam que ter morado no Brasil também após o 18º aniversário. Eu não sabia. Caraca. Também tem isso. Para ela ter, para sua do filha 18º aniversário, que não é meu caso. Eu nunca mais morei no Brasil depois de 18. Exatamente. Seria um problema. Mas ele nasceu no Brasil, então tá tudo bem. Então tá tudo bem. Nossa, isso eu não sabia. Que bom. Viu? Legal. A outra coisa Muito pouca gente sabe isso. Muita pouca gente sabe isso. É verdade, a gente tem esses detalhes, né? Você fala, não, os pais têm, vai passar, e com certeza. Aí tem que pensar também em questões tributárias, sucessórias, né? Porque a pessoa fica todo com medo assim, passaporte americano, vai pagar imposto pro resto da vida. Não. Eu sou americano, não pago imposto. Tem jeitos, se tem você jeitos quiser. e maneiras super legais. Super legais. Porque o pessoal fala muito de negócio de tax planning e fica assim, nossa, você está envolvendo uma sonegação. Sonegação, não. Fala offshore, é a palavrão, né? O tal offshore. Não, dá para fazer toda a situação. E também tem que ser uma coisa que é muito adequada à realidade de cada pessoa. Isso, é cada caso, né? Cada caso é um caso. O caso de pessoa A com pessoa B é totalmente diferente. Verdade. Mas com relação específica à parte de nacionalidades, falando, a gente estava conversando aqui antes, que você possivelmente tem direito à cidadania europeia também. Sim, a portuguesa. Então, a gente estava até trocando uma ideia para ver se tem uma possibilidade no futuro, porque eu achei que a porta estava fechada e parece que não está. Então, a gente vai conversar depois. Porque o passaporte europeu é muito valioso, né? Então, a gente está sempre procurando essas alternativas. Mas o que aconteceu? Eu sempre ouvia, né, que a minha família tem descendência judaica, vindo de Portugal. Meu pai sempre contava que a minha família, a gente tem o sobrenome Fiuza, só que esse é um nome católico que mudaram depois da Inquisição Portuguesa. São cristãos novos. São cristãos novos e o nome original que a gente tinha como família era Lei Rabin, que é um nome super judaico. E o que aconteceu? Teve a Inquisição Portuguesa, a nossa família se mudou para Holanda. E aí, depois da Holanda, a gente foi pro Brasil. E aí, a gente se espalhou em 3 estados diferentes. Inclusive, eu não conheço nenhum Fiuza de São Paulo, do estado de São Paulo. Eu era a única Fiuza que eu conhecia, assim. E aí, quando eu conheci um amigo meu do Ceará, que era Fiuza, eu fiquei assim, você é Fiuza também? Porque eu não sabia. E ele falou, não, é o nome mais comum aqui, tipo, todo mundo é Fiuza. Aí eu falei assim, gente, que loucura, eu não sabia. Então, os 3 estados são Minas, Ceará e, se não me engano, Pernambuco, que é Recife também. Eles foram pra Recife. Então, predominante no Nordeste. No Nordeste, em Minas Gerais. A nossa família é de Minas, meu pai é de Minas. Então, enfim, foi muito legal. Eu sempre ouvi essa história. Aí, em 2012, se não me engano, assim, ou faz muitos anos, que veio a notícia de que Portugal estava abrindo as portas para as pessoas que podiam comprovar que tinham descendência judaica. Vindo de Portugal. E a gente falou, é a gente. E a gente até deu uma procurada, estávamos elegíveis. Só que na época a gente falou assim, muito trabalho. Depois a gente vê e... Será que precisa? Foi um pouquinho assim. E eu acho que é muito... Nunca deixa para amanhã. Não. Pois é, e justamente o que
Eu acho que acabou acontecendo. Eu tô completamente desinformada, então você sabe muito mais do que eu. Mas o que aconteceu foi que alguns anos depois, eu já estava casada com o Henrique. Ele falou assim: você não tem aquela elegibilidade de poder fazer o visto, ou quer dizer, o passaporte português? Eu falei: eu tenho, vamos olhar. Aí na hora que a gente foi olhar, um advogado que a gente olhou, falou assim: não, você não pode mais, essa porta fechou. Há muitos anos atrás. Então eles abriram essa porta para as pessoas, mas agora já não dá mais. E aí eu falei, que pena, eu devia ter feito naquela época, que nem você falou. Nunca diga não pra essa porta que abra. Toda vez que abre uma porta, a gente vai lá, entra naquela porta. Custa. Você nunca sabe o que vai acontecer. Mas pelo que você falou na pré-entrevista, assim, ou pré-conversa que a gente tava tendo aqui antes das câmeras abrirem, é que realmente talvez tenha como. Então vamos conversar depois. Vou adorar. Eu sempre falo assim, é um ditado que eu aprendi muito como imigrante na América, when there's a will, there's a way. Com certeza, Não, em Portugal tem outras maneiras. uma maneira de você buscar a solução, vai existir. Então, e a gente conhece os outros caminhos, tem um caminho também do investimento, tem outros caminhos, assim, mas a gente acabou também, mesma situação, não era uma coisa tão crítica, então a gente decidiu, tem que gastar energia e tempo pra isso, né, querendo ou não, e não era prioridade na época, então a gente acabou decidindo pausar, pelo menos, essa iniciativa. Não, vamos resgatar isso. Vamos. Um ponto que eu sempre gosto de... Uma coisa que eu gosto muito de acompanhar é o seu dia a dia. Isso, para mim, é uma coisa que é fascinante ver como a maneira simplificada que você promove o seu conteúdo com relação a demonstrar que aquelas até as dificuldades que você também enfrenta no dia a dia, seja de um problema com, sei lá, de encontrar um restaurante ou de um dia a dia, que você transforma isso de uma forma bem natural e demonstra para as pessoas que, olha, morar fora não é morar fora do seu país, do seu conforto usual, né, do seu lugar usual. Não é tão difícil assim. Você vai passar por alguns perrengues, você vai ter algumas coisas, mas definitivamente você vai conseguir, se você entender que faz parte de uma adaptação. Isso. O que você acha que foi a parte mais difícil de adaptação para você em todos os lugares que você morou, visitou, estudou? Qual foi, acho que, o ponto básico de adaptação que você acha que é o mais difícil como mulher, como brasileira? O que você acha culturalmente que você acha que foi o ponto mais... Boa dúvida. Inclusive, enquanto você falava isso, eu já tinha meio que uma resposta na minha cabeça, ou pelo menos um sentimento na minha cabeça que eu queria verbalizar. Eu acho que, para quem mora fora, todo mundo vai sempre ter algum clash de cultura, um choque cultural com o lugar. Com algum aspecto vai te incomodar, ou você não vai entender, ou você vai sentir falta da sua casa, ou do jeito que as coisas eram anteriormente. Mas eu acho que a coisa principal para você sempre estar superando é sempre você tentar meio que se adaptar mesmo. Você tentar entender como que funciona esse mundo e tentar se operar e até se mudar, né? Adaptar e camuflar. Eu acho que a parte mais difícil de morar fora, geralmente, pra mim, é você conseguir fazer amizades com pessoas ultra locais. Então, pelo menos em Milão, eram as pessoas italianas, assim, 100% italianas, que, sei lá, nunca moraram fora e só falam italiano. É difícil, assim, você tem que falar italiano e você tem que virar italiano, praticamente. Você tem que, assim, se jogar nesse universo e tudo mais. E em Hong Kong é a mesma coisa com os locais de Hong Kong. Então, é muito fácil você ficar na zona de conforto dos expatriados, você achar os seus outros amigos brasileiros ou outros expatriados. E eu acho que isso acaba sendo bom no curto prazo. Então, para um intercâmbio, talvez não seja a pior coisa do mundo. Mas se você quer realmente morar, e no meu caso, eu moro fora há 11 anos, né? E há 7 desses 11 anos nos Estados Unidos. Eu acabei virando americana. Eu sou realmente muito americana. Eu volto pro Brasil, eu tenho um choque cultural reverso. Porque eu falo assim, o que tá acontecendo? Tá todo mundo atrasado, é muito diferente. Você não marcou 2 horas da tarde? O que tá fazendo aí? Pois é. E, obviamente, eu sinto muita falta de várias coisas do Brasil. E poderia até morar no Brasil de novo. Como o quê, por exemplo? O que você sente? Eu acho que eu sinto falta da espontaneidade, do calor humano, assim. Aqui as coisas são um pouquinho mais transacionais. E eu sinto que até as relações ou as interações que a gente tem... Por exemplo, a gente chama pra jantar, as pessoas vêm, você marca às 7 da noite. Elas vêm, 7
3, 7, 5, jantam, aí bate 8 e pouco. Ah, tá bom, muito obrigado, vou voltar. As coisas são muito quadradinhas, assim. E no Brasil, não. Vai, chega aí quando você chegar. E é ruim pra alguns outros aspectos, né? Já sei, você sente falta dos joguinhos também. Depois do jantar tem um jogo. Tem o jogo. É tudo muito mais espontâneo. Acho que as coisas se estendem um pouco mais, que acaba virando um problema se você quer, né, que você contar com alguma certeza de algum horário ou de alguma coisa assim. Mas, por outro lado, é muito gostoso. E as pessoas são sempre muito mais the more the merrier, assim. Quanto mais, melhor. Pode chamar seu amiguinho, pode chamar sua prima, que a gente dá um jeito de juntar. Aqui seria horrível, assim, você chamar uma pessoa que você não é o convidado. Não tem aquela história de bota mais água no feijão, não é bem assim. Não tem. Então eu sinto falta, mas ao mesmo tempo virei americana. E é até uma coisa que eu tenho uma amiga que ela mora na Califórnia, né? E ela é brasileira e ela mora há poucos anos na Califórnia, uns 2 anos. E ela falou assim, que ela pensa em ter filhos, né, eventualmente lá, mas ela fala assim, eu quero muito que meus filhos sejam brasileiros. Tipo assim, não de nacionalidade, mas de cultura mesmo. E ela morre de medo de passar tempo demais nos Estados Unidos e eles virarem gringos, ou ela virar gringa, né, americana. E eu falo assim, se você tem essa resistência, esse medo, é aí que você vai ser infeliz no país que você tá morando. Você tem que se jogar mesmo e tentar virar o meio que da nacionalidade que você tá morando. Senão você vai ter essa resistência que você nunca vai se sentir pertencente e uma hora você vai querer voltar. Então, eu acho que essa resistência é a maior dificuldade. Eu vejo que com os clientes da Heyman, eu vejo muito que as pessoas têm uma resistência muito grande dessa parte de entender que você precisa, ao você imigrar, você tem que entender que você tem que fazer parte daquela sociedade que você escolheu fazer. Isso. E não viver parte de uma bolha. Então, eu vejo muita gente que escolhe morar num lugar, tipo, vou morar em Orlando, porque tá todo mundo lá. Tem os brasileiros lá. Que você não está escolhendo a América. Você está escolhendo o parque de diversões que você se sente bem. Isso. Mas você não está vivendo a América. Ou um nome que você já ouviu antes, né? Orlando, acho que as pessoas já ouviram antes e tem esse conforto. Mas eu acho que você tem que ter admiração pela população que está indo imigrar. Claro. Você quer ser que nem eles, porque eventualmente você vai virar. Uma hora você vai olhar e falar assim, eu tô mais parecido com eles do que com as pessoas de casa. Exatamente. Isso assusta as pessoas, mas eu acho bom, é um sinal bom de que você se adaptou. Porque senão você vai ter resistência e você vai estar infeliz no lugar que você tá. Você não vai estar. Eu vejo muita gente desistindo, pessoas que, eu consegui o green card e tal. Chega aqui, eu vou ficar. Não gostei porque aqui não tem a unha, a manicure que eu gosto. O negócio da manicure. Peraí, gente. Pior que agora eu tô fazendo manicure com uma brasileira, então agora eu tô voltando um pouquinho. Mas eu acho que assim, você tem que ter adaptabilidade de falar assim, olha, eu vou me jogar em todos os jeitos. Então, até a comida de Hong Kong era um exemplo. Muita gente teve muita dificuldade de adaptação, porque é muito apimentado, os temperos são completamente diferentes. Mas eu falei assim, eu não vou tentar comer uma comida brasileira em Hong Kong, ou italiana, ou qual é a outra culinária que eu tenho mais conforto. Eu vou comer a comida local. E eu vou comer o suficiente até eu me acostumar com o gosto mesmo. E agora eu sou apaixonada pela culinária de lá. Então, você tem que ter um pouquinho dessa vontade de se jogar. Eu sempre falo também que as pessoas também, quando vão buscar um lugar para emigrar, buscar aonde o seu talento está sendo requisitado. Porque às vezes a pessoa está buscando assim, não, tenho um sonho de morar em Los Angeles. Isso. Mas lá o seu talento talvez não esteja sendo requisitado. Verdade. Você está sendo requisitado em Nova York ou em Minnesota. E aí você perde uma oportunidade porque, não, lá é muito frio, lá é muito... Isso, Você já ouviu muitas vezes as pessoas falarem sobre isso? Com certeza. Nossa, eu ouço o tempo todo. E aí, eu acho também, a gente se apega a lugares onde a gente já viu na mídia. O Los Angeles é um exemplo. Tem Hollywood, mas assim, eu já morei em Los Angeles. E você não vai interagir com Hollywood. Não assim, vai, não tá assim, aberto. O máximo que aconteceu, você tá num restaurante e uma celebridade passa. No máximo, olha lá. Então, assim, eu acho que você tem que realmente... Assim, é verdade, você tem que entender como que você se encaixa naquele modelo econômico, se faz sentido para aquele país também te querer. A gente fala muito sobre isso. Até um vídeo que eu acho que eu fiz no meu perfil, que eu falo que a gente tem que entender o outro lado na hora de aplicar para um visto de imigração. Por que eles querem te aceitar? Qual é o sistema de incentivos daquele país? Para você se encaixar e falar, olha, eu tô dentro desse seu sistema de incentivos ou desse seu parâmetro do que você está procurando. É assim que você vai ter sucesso.
Legal. E falando nessa questão de visto, seu marido é um ser de habilidade extraordinária. Sim, eu falo que é uma pessoa extraordinária. Com certeza. Mas é extraordinária só porque ele tem o A1 ou porque ele realmente é um cara extraordinário? Pois é, e eu lembro que quando ele me contou pela primeira vez, foi anos atrás, a gente tinha acabado de se conhecer. Como é que vocês se conheceram? A gente se conheceu num bar. Ok. Em São Francisco. Eu nem morava em São Francisco. Foi minha primeira vez lá, eu passei o fim de semana, eu tava lá com algumas amigas pra assistir um jogo de futebol americano colegial, assim, colegial não, universitário, que era contra a USC, a escola que eu tava estudando, contra a Berkeley, que é lá do norte também da Califórnia. E aí, por acaso, a gente foi pra um bar depois do jogo e ele tava lá. E nós éramos os únicos brasileiros do bar, só que então um amigo dele tava falando com uma amiga minha, e aí eles falaram assim, a gente tem um amigo brasileiro. Eu também tenho. Aí puxou os dois, apresentou e aí a gente se conheceu naquele dia. Mas quando a gente se conheceu, ele contou do visto que ele tava, né? Ou pelo menos, acho que já tinha green card na época, tinha acabado de conseguir o green card. Mas antes de conseguir o green card, ele tava com o A1. E aí, eu falei, nunca ouvi falar desse visto, que legal. Parece muito legal. Porque toda vez que todos os meus outros amigos que eu interagia, eles passavam por um processo um pouco mais típico da nossa idade também, naquela época. A gente era ainda na idade da faculdade. Mas era que você pegava o visto da faculdade, talvez você tinha licença pra morar nos Estados Unidos por mais algum tempo. E aí, quem sabe... o OPT. Ou depois você também podia aplicar pro H1B... ou outros tipos de visto, mas eu nunca tinha ouvido falar do A1. E eu lembro que a minha primeira impressão foi, deve ser muito difícil conseguir, porque é pra pessoas extraordinárias, tipo assim, como assim? E ele falou, não, você sabia que tem 2% de aceitação, 95%, esqueci o número. É por aí. É bem alto, bem alto. E aí eu falei, então não tem nada de extraordinário? E muitas pessoas optam por manter o visto A1 ao invés de manter um green card, até por ter uma certa flexibilidade. Porque se você viaja muito e tem muitas coisas que você fica passando bastante tempo fora, não vale a pena você manter o green card. Isso. Não vale. Se você realmente tem a necessidade de você ter um vínculo com os Estados Unidos, uma questão de trabalho, não necessariamente... sendo uma pessoa que nem bem mais nômade, mais descolada, que eu falo assim, com relação a... Não sei se eu quero ficar morando nos Estados Unidos o tempo todo. De repente eu quero morar em Milão, eu quero morar na Ásia, eu quero morar não sei aonde. E ficar com aquela obrigatoriedade de não poder ficar mais de 6 meses fora dos Estados Unidos, sendo um green card holder, realmente pega. Realmente pega mesmo, porque a pessoa se sente um pouco... restrita. Então, se você tem a oportunidade de viver em outros lugares e não tem aqueles planos aqui, eu vou passar um tempo nos Estados Unidos, mas eu não vou morar aqui para sempre, o visto A1, como o visto L1 também, são excelentes opções, porque você pode ficar... Tem artistas australianos, o Russell Crowe, por exemplo, é um cara que ele nunca teve green card. E ele está sempre renovando o visto O. Rodrigo Santoro está sempre renovando o visto O. Olha, legal. Não faz sentido ele ter um green card. Não faz sentido, mas ele tem visto O. Sim, faz sentido. E é uma coisa que foi muito bom também para ele. E tem esse caminho do green card, mas tem um caminho que você pode abdicar. A única coisa mais chata do A1 é que para brasileiros ou para outras nacionalidades, algumas poucas nacionalidades, você tem que renovar anualmente. Tem que renovar cada 3 meses. E é um saco. Então, toda vez que você viaja para fora do país, você tem que aplicar para um consulado, uma hora no consulado, e voltar. E, às vezes demora 1 semana, 2 semanas. É um negócio que, assim, realmente é um empecilho gigante na vida de quem viaja muito. Que é com certeza a nossa. Então, eu diria que essa é a única coisa chata, mas eles mudaram em janeiro desse ano, se não me engano. Para brasileiros mudaram, por uma questão de tabela de reciprocidade. Então, era 3 meses para o Brasil, passou a ser 1 ano. Que é bem melhor, já um suspiro, assim. E se Deus quiser, no ano que vem vão ser 3 anos. Ai, que bom. Nossa, porque faz toda a diferença. Eu conheço algumas pessoas que têm o A1 de outras nacionalidades e essas pessoas são assim, o melhor visto que tem, porque é 3 anos, depois eu me preocupo em renovar, não vou me preocupar agora. Então, mas a gente não, assim, todos os nossos amigos é o maior perrengue. Sai pra um casamento no Brasil, ferrou. Você tem que marcar horário do consulado, demora pra processar o visto, então é um saco mesmo. Ainda mais no Brasil também, é dificuldade de pegar um horário. Eu já vi gente viajando para outro país para conseguir o visto no consulado, tipo na Romênia, sei lá. É melhor. Sério mesmo, é melhor.
É mais fácil você fazer uma viagem onde você quiser ir. Fazer um passeio de fim de semana que você vai conseguir e é melhor do que no Brasil. Exatamente. Então, esse é o maior perrengue. Muitos dos nossos clientes preferem ir para o Canadá ou para a Europa e para buscar o visto no passaporte lá. Legal. Bem mais fácil. Uma coisa que sempre me deixa muito antenado com relação à comunidade de expatriados. Como é que você acha que é a comunidade de expatriados brasileiros aqui em Nova York? Como é que você acha? Então, eu acho que tem tantas bolhas diferentes de pessoas aqui que eu só consigo dizer da bolha que eu opero. Que, na verdade, nem é uma bolha muito grande. Assim, a gente tinha mais amigos brasileiros na Califórnia, que eu diria que assim, são os nossos amigos que, inclusive, o Henrique conhecia até antes de morar nos Estados Unidos e vieram juntos, estão nesse mundo de tecnologia. Então, a gente tem aqueles amigos lá de, eu diria, 15 pessoas que moram lá. Vindo pra cá, a gente tem muitos amigos gringos. Então, no nosso dia a dia, a gente convive com muitos amigos que não são brasileiros. Mas eu passei a fazer várias amizades com amigas brasileiras grávidas. E não, foi muito engraçado. Agora eu tô com um grupo de 7 brasileiras grávidas em Nova York. Assim, o maior nicho. Eu não sei, eu falei assim, como que eu achei tanta gente? É o nicho do nicho. É o nicho do nicho do nicho. Todas grávidas ao mesmo tempo. Mas é maravilhoso. Olha, gente, é a agenda black das grávidas de Nova York. Não, é muito bom. E aí, inclusive, muitas eu conheci pela internet também. Então, algumas mandaram mensagem. Olha, eu moro em Nova York, eu tô grávida de 13 semanas, sei lá. Você tem alguma dica de tal coisa? Eu falei assim, entra no grupo também. Então, assim, eu vou juntando. Então, é muito particular, assim. Eu não consigo dizer sobre todos os expatriados do Brasil que moram em Nova York. Mas vejo gente que se adaptou bem, vejo gente que não se adaptou bem. Mas a maioria tá aqui pra ficar, assim, pelo que eu vejo. Não é um lugar tão transitório quanto outras pessoas que são expatriados ou até de outros países que vêm pra cá. Eu vejo que Nova York é um lugar muito transitório. Inclusive, a gente também não sabe se a gente vai passar muito tempo aqui. Mas. Eu concordo. Não por vontade, não por nada a ver com a cidade, mas por questões de carreira mesmo. E no caso de todas as pessoas que eu conheço aqui do Brasil, brasileiras que vieram morar aqui, elas não vêm como transitório. Realmente é um lugar que elas vão ficar aqui pra ficar mesmo. Então, é bem interessante isso. Não sei o que isso diz, mas é uma questão que eu percebi. Melhor pizza de Nova York. Eu gosto do Joe's. Mas eu também... O Prince Street é muito bom. Muito. Inclusive, tem um Prince Street em Los Angeles. Foi a primeira vez que eu conheci. E tem um que eu tô louca pra conseguir um horário, mas eu não consegui ainda, que é no Brooklyn, que é super bambambam, chama Lucali. Você já ouviu falar desse? Sim. E é difícil conseguir reserva. A gente foi, acho que era umas 6 da tarde. Aí eles falaram assim, só vai conseguir mesa às 9h15. A gente falou assim, não, 3 horas a gente... Tchau. Aí a gente falou assim, não, mas a gente pode pegar uma pizza pra levar pra casa? Eles falaram assim, pode, 8h30. A gente falou assim, não. Então vamos deixar pra outro dia. Mas é um bem queridinho, assim, que a gente tá querendo experimentar. We can solve that. Uma das coisas que a gente vê muito com relação à parte de a pessoa que é cidadã americana, que você falou aí do turismo de nascimento, né? Só que aí as pessoas esperam 21 anos para poder patrocinar os pais, né? Os pais, mesmo estando em status irregular nos Estados Unidos, podem ser patrocinados pelos filhos. Isso. Você, obviamente, não teve esse problema, mas obviamente, você poderia patrocinar um dos seus pais. Isso. Você optou por fazer, não fazer? Foi uma questão realmente que a gente considerou. Eu lembro que quando a gente se mudou para o Brasil, era uma coisa que até de nova eu ouvia, assim, que eventualmente meus pais falavam assim, seria legal você um dia patrocinar sua irmã, patrocinar a gente. Eu fiz pros meus pais. Legal. Eu fiz pros meus pais, E até brinco que se a gente ficar aqui por muito tempo, né, a gente decidir que agora aqui a gente quer ficar e criar nossos filhos aqui, talvez faça sentido até a gente fazer agora para a aposentadoria dos nossos pais e tudo mais. Então, é uma coisa que a gente ainda não fechou essa porta 100%. Mas na hora que chegou a hora de realmente patrocinar, eu fiz 21, não fez mais sentido na vida deles. Por quê? Pelo que eu entendi, a gente estudou um pouco qual seria esse processo. E eles teriam que passar um tempo nos Estados Unidos mesmo pra fazer esse processo. E eles teriam que querer mudar. Não é só pegar o passaporte e ficar com o passaporte assim, e ficar no Brasil. É você realmente decidir mudar pros Estados Unidos mesmo, de fato. Agora que meu pai morreu, eu posso falar. Meu pai fez isso durante muitos anos. Ele praticamente não morou nos Estados Unidos. Tinha um green card e conseguiu dar um jeito, assim, de... Nunca perguntaram nada, mas também ele era uma figuraça, né? Então
ele passava naquela imigração, não falava nada. Eu tenho uma amiga que ela tem também um green card, e aí acho que ela conseguiu também usar o fato de que era Covid, e eles não implicaram muito também. Então, assim, com certeza não é uma coisa assim que eles precisam passar muito tempo, mas eu acho que o que pesou na balança foi: a gente quer realmente morar nos Estados Unidos? Agora? E na época não fez sentido. Então, para os meus pais, isso foi o caso, e patrocinar os pais, como você sabe, é muito mais fácil do que patrocinar um irmão. Com certeza. O irmão é... 17 nossa, anos. Não, é horrível. Quando a gente viu, era lista de espera de 13 anos, uma coisa assim. E então... meu irmão tá esperando aí, falta não mais acredito, 4. meu Deus. Não, e a minha irmã que tem mais vontade, né? Ela realmente queria mais. E aí, mas o processo ia ser tão longo pra ela que também ela falou assim: eu não consigo nem imaginar a minha vida daqui 17 anos, 13 anos. Então, também ela falou assim: prefiro achar outro jeito. Tem um a um, tem vários outros. Tem 187 tipos de visto para os Estados Unidos. Pois 187. é mais fácil conseguir um mestrado aqui do que outro jeito. Não. Então, a gente optou por não seguir esse caminho, mas estava aberto aí e continua aberto, caso a gente mude de ideia, né? Então, é bem interessante mesmo. Muito legal, porque muitas pessoas não sabem, né, também que não é só também para quem é pai ou mãe de cidadão, os irmãos também têm direitos. Sim. Demora um pouco mais, obviamente, mas você sabe que essa tendência do tempo de processamento para os pleitos de irmãos cidadãos-americanos, a tendência é de diminuir esse prazo. Jura? Que legal. Para que bom. não ficar tão grande assim. Baixar aí para 7 anos, 8 anos. Legal, né? legal. Hoje está 17 anos, mas a tendência é baixar. Nossa, e eu lembro que na época também eu olhava, mesmo se você tivesse me falado que eram 7 anos, eu ia falar: 7 anos é a minha vida inteira. Hoje em dia... Passou, 7 anos já passaram. Já passaram 7 anos e vai cada vez mais rápido também, né? Então, acho que faz sentido para alguns outros momentos de vida também. Por que programação? Por que você escolheu isso? Então, na verdade, eu... Virou hobby? Agora tá mais hobby, né? Porque eu tô fazendo outros projetos, tô focando em conteúdo também. Mas na época, eu aprendi... O Rick me ensinou a programar num sábado aleatório. E ele falou assim: acho que tem cara de que ia gostar. E não é que eu gostei, eu tomei muito gosto. E eu fiquei meio viciada, assim. Eu falei, E eu lembro que era o último ano da faculdade, eu falei... Vai ser muito difícil mudar o curso agora, porque eu ia começar praticamente do zero. Talvez não do zero 100%, mas já estava faltando 1 ano de faculdade. Eu falei: não vou mudar o meu curso de administração para programação. Então, eu falei: vou aprender sozinha mesmo. E aí, eu me formei em administração. E eu achei muito legal, assim. Realmente foi uma coisa que também mudou muito a minha vida. Abriu muitas portas. Era uma skill com muita demanda. Então, isso que você falou de quando você vai fazer uma imigração ou você vai pensar em morar fora, você entender o que tem demanda, o que não tem demanda, no caso de programação, era na época, e acho que continua sendo, um emprego com extrema demanda. E eu senti essa diferença até na hora de aplicar para empregos. Quando eu estava aplicando para empregos, meus estágios e tudo mais, de administração, eu lembro que era assim... taxa de 1% de alguém responder um e-mail, por exemplo. Eu mandava e-mail para várias pessoas para conseguir uma conversa, uma entrevista. Na programação, era a gente mandando mensagem para mim no LinkedIn, assim, mando até hoje, assim, empregos surreais, assim, eu fico assim, gente, eu tipo, ainda, será que eu devia trabalhar, sei lá, na OpenAI ou nessas empresas muito boas? Never know, e ainda abro muito essas portas. Você está aberta para... Então, eu acho que assim, eu nunca digo nunca, mas eu tive... Minha última vez que eu cogitei mesmo, até inclusive comecei a entrevistar em vários lugares em fevereiro desse ano. A gente se mudou pra Nova York em janeiro. A gente tinha acabado de acabar o sabático de 6 meses. E eu falei: o que eu quero fazer na minha vida? Será que eu volto pra trabalhar, empreender? Foco 100% em conteúdo, faço um pouco dos dois. E aí, o que aconteceu? A gente, ao mesmo tempo, decidiu tentar engravidar. E aí, eu falei assim: não é hora de eu trabalhar numa startup muito maluca. Inclusive, fiz um vídeo esses dias sobre as horas de trabalho de uma startup, que não é brincadeira. Não. Você tem que se jogar muito. Tem que ser sua vida por muitos anos. E eu falei: então, se eu quero engravidar e eu quero também focar na criação dos meus filhos, não acho que é o momento certo. E a criação de conteúdo, querendo ou não, é um pouco mais flexível. Dá pra você... gastar o tempo que você quiser ou não tanto, se você quiser, em alguns momentos. Então, eu decidi rescindir todos os processos de entrevista, assim. E não me arrependo, porque também a skill tá lá. Eu posso um dia sempre e continuar trabalhando os seus skills. Então... Mas agora eu tô fazendo alguns projetos de consultoria, de freelancing para alguns amigos meus. Então, também tô com esse pezinho na programação sempre. Mas...
não é uma coisa que eu quero fazer full time, eu acho. Qual é a sua opinião da sociedade e inteligência artificial? Nossa, quanta coisa, muita coisa vai mudar. A gente não sabe, a gente tá todo mundo especulando o que vai mudar, quanto que vai mudar e quando que vai mudar. Mas eu acho que a nossa sociedade vai ter muita mudança nos tipos de emprego. Então, vai ter muita gente que vai ter que se adaptar e ser reskilled, que a gente chama. A gente, assim, por exemplo, tradução simultânea. Quem era tradutor simultâneo já acabou, assim, já foi matado o seu emprego, se você sabe disso ou não, não sei. Mas como é que a gente pega todas essas pessoas que vão perder empregos e que não vão ter empregos para substituí-los, para aprender uma nova skill. Como aconteceu na Revolução Industrial, depois Acontece. da Primeira e da Segunda Guerra. Isso aconteceu realmente... E vai ter muita turbulência em relação a isso, porque as pessoas, elas vão se sentir fora do controle, vão se sentir injustiçadas, porque elas gastaram muitos anos tentando aprender uma skill que não é útil. E eu, como programadora, posso até dizer, a programação também vai morrer. Com certeza, Já está morrendo. Os agentes vão programar por si só. Já estão programando. Então, quem é programador júnior já está com uma demanda muito mais baixa de emprego do que um programador sênior. Então, a gente tem que estar de olho. E como pessoa individual, o que eu pensaria? Quais empregos estão em alta demanda e vão cada vez ser mais demandados nos próximos 5 anos? E tentar aprender o skill daquela coisa. Foi o que eu fiz com a programação há 8 anos atrás. Então, a gente tem que ter esse olhar um pouco macro, né? Para você não se perder na onda do que está acontecendo e se sentir muito injustiçado. Mas que vão ter muitos empregos novos que vão ser criados. Mas a gente tem que, né, ter essa visão de qual que é o caminho que vai ser levado. Muito bem. Obrigado pela participação. Obrigada pelo convite, adorei. Foi muito gostoso. E se você quer saber um pouco mais sobre mobilidade global e planejamento tributário sucessório, entre em contato conosco. É isso aí.